Olá, bem-vindos a mais um programa Prova Final. O programa Prova Final é uma parceria da Rede LFG de Ensino com a TV Justiça. Eu sou a professora Laura de Figueiredo, professora de Ética aqui da Rede LFG de Ensino. Vocês viram que as novas diretrizes para o exame de ordem estabelecidas pelo Conselho Federal para o próximo exame, neste ano, estabeleceram que a prova de ética, a disciplina ética, que inclui o estudo do Estatuto, do Código de Ética, do Regulamento Geral e dos provimentos da OAB, assim como os direitos humanos, então as duas disciplinas juntas, vão ter 15%, pelo menos, na nossa prova. O que nos dá a certeza da manutenção das 10 questões, ou mais, quem sabe, no futuro, de ética profissional. Nós temos que tirar 10 na prova de ética. O programa de hoje vai trazer um tema todo especial no primeiro bloco. O programa Prova Final está dividido em 3 blocos. No primeiro, tema do dia. Um tema especialmente selecionado, dada a sua importância e recorrência nos exames da OAB. O tema do dia, para o nosso programa de hoje, vai trabalhar a questão das incompatibilidades. Os cargos e funções incompatíveis com a advocacia e seus reflexos na atividade do advogado e na sua inscrição na OAB. No segundo bloco desse programa, nós temos o Pergunte ao Professor. No Pergunte ao Professor, perguntas são enviadas por alunos de todo o Brasil sobre o tema do dia e vamos esclarecer todos os pontos e todas as dúvidas para que você acerte a questão na prova da OAB. O último bloco, encerrando o programa, traz o X da questão. E agora, nesse terceiro bloco, nós vamos ter oportunidade de verificar como o tema do dia é abordado nas questões do exame da OAB. Questões de exames anteriores, então, serão trazidas para o nosso estudo e para a indicação daquele pulo do gato, daquela pegadinha, para que a gente não erre a questão na prova. Eu vejo vocês daqui a pouquinho neste programa Prova Final, que vai trabalhar as incompatibilidades com a advocacia. Até já! O nosso tema do dia, incompatibilidades. Cargos e funções incompatíveis e os seus reflexos para o exercício da atividade advocatícia e para a inscrição na OAB. Antes de entrarmos neste tema, que é tão importante para o exame, porque toda a prova tem uma pergunta atrelada às incompatibilidades, vamos lembrar que o examinador sempre traz para comparação o tema impedimentos. O nosso tema do dia, incompatibilidades. Professor, onde é que estão as incompatibilidades no Estatuto, no Código de Ética, no Regulamento Geral? As incompatibilidades, os exemplos de cargos e funções incompatíveis estão no Estatuto, na Lei 8.906 de 94. No artigo 28, nós temos um rol aberto. Portanto, ele apenas exemplifica algumas funções, alguns cargos que são incompatíveis com a advocacia. E o impedimento? O impedimento está no artigo 30 do Estatuto. Então, quando você for estudar incompatibilidades, deve ler os artigos 28 e compará-lo com o artigo 30, que traz as situações de impedimento. Vamos definir e conceituar as diferenças entre impedimento e incompatibilidade? As incompatibilidades geram a proibição total para o exercício da advocacia. E nesse momento nós estamos falando daquele que é advogado inscrito ou que pretende inscrever-se na ordem. Você que está estudando para o exame de ordem, será que você exerce hoje profissionalmente um cargo ou uma função incompatível? Será que você pode se inscrever na OAB ou será impedido de fazê-lo? Portanto, lembrando, incompatibilidade é a proibição total para o exercício da advocacia, até mesmo em causa própria. Se a incompatibilidade gera proibição total para o exercício da advocacia,
Consequentemente, gera a impossibilidade de inscrição para aquele candidato que hoje exerce uma função incompatível. Vamos dar um exemplo? Imaginem que um candidato ao exame de ordem é policial militar na ativa. Ele pode fazer a prova segundo as diretrizes do Conselho Federal, mas ele não poderá obter a sua inscrição, porque policial militar na ativa é uma função incompatível com a advocacia prevista no artigo 28. É permitida a prova e ele vai receber um certificado de aprovação sem prazo de validade para inscrição futura quando comprovar que se desligou definitivamente daquele cargo ou daquela função. Vamos pensar num outro exemplo. Imagine agora alguém já inscrito na OAB, advogado, portanto, e que é eleito prefeito da sua cidade, chefe do Poder Executivo Municipal. Advogado e prefeito, será que essas funções são compatíveis? Ou será que chefe do Poder Executivo, em qualquer uma das esferas, municipal, estadual ou mesmo presidente da República, pode ser compatibilizado com o exercício da advocacia? Meus caros, o artigo 28, inciso 1, diz que chefe do Poder Executivo é atividade incompatível. Qual é o reflexo, portanto, para a inscrição deste advogado na OAB? Nós vamos ter que avaliar para a prova se esta função incompatível tem caráter definitivo ou temporário, porque nós temos no Estatuto previsão para licenciamento do advogado ou para o cancelamento da sua inscrição. Vamos lá. Chefe do Poder Executivo, esse advogado que foi eleito prefeito da sua cidade. Esta função é temporária ou definitiva? Com certeza você respondeu que a função é temporária. Claro, é o tempo do mandato. Enquanto ele estiver exercendo o cargo, prefeito da sua cidade, não poderá ser advogado, nem mesmo em causa própria, porque a incompatibilidade, como dissemos, gera a proibição total para o exercício da advocacia. Portanto, a resposta correta no exame para esta situação de incompatibilidade será licenciamento do advogado. Onde é que nós vamos ler o licenciamento, as hipóteses de licenciamento e essa previsão específica para o licenciamento do advogado que exerce atividade incompatível em caráter temporário? Lá no artigo 12 do Estatuto. E se esta função ou este cargo incompatível não tiver caráter temporário? E o examinador diz claramente no enunciado que o caráter da atividade incompatível é definitivo. Sua resposta muda. E a alternativa correta será cancelamento da inscrição. Vejam, quando alguém que já é advogado assume a função incompatível, para a minha resposta correta na prova da OAB, basta eu identificar o caráter temporário ou definitivo daquela situação apresentada. Sendo temporário, minha resposta será licenciamento. Sendo definitivo, minha resposta será cancelamento. Ainda falta falarmos das características dos impedimentos, que são comparados, via de regra, nas questões da OAB com as incompatibilidades. Já sabemos que a incompatibilidade gera uma proibição total. E o impedimento? O impedimento é apenas uma limitação para o exercício da advocacia. Quem está incompatibilizado não pode advogar, mas quem